Olá, povo de Axé, tudo bem? Eu sou o Baba Anderson de Logonhadé. Estou aqui mais uma vez, como eu prometi para vocês, para discutir o seguinte tema, né? Um tema bem polêmico. Se eu realizo a utilização de drogas, aliás, se eu faço a utilização de drogas, eu posso virar de orixá, sim ou não? Isso é bem polêmico porque eu vejo em determinadas rodas de conversa, dentro e fora dos terreiros de candomblé, esse tópico debatido de uma forma às vezes irresponsável e de outras vezes por uma falta de conhecimento, acredito eu, de uma forma bem embasada no senso comum que nos deixa um tanto atônitos, assustados, na verdade. O que é que acontece? Primeiro devemos entender o que é droga. Né? A própria palavra droga, drug, do holandês antigo, significa folha seca, até porque todos os medicamentos eram feitos à base de vegetais secos, daí o nome, a origem da palavra. E o que seria a droga em si? A medicina ela define a droga como uma substância capaz de provocar mudança nas funções de qualquer organismo vivo e resultando na mudança de comportamento ou alterações fisiológicas. Isso mesmo. Isso quer dizer que qualquer substância que vá afetar a função de qualquer organismo vivo, alterar o comportamento e a função da fisiologia desse ser vivo, é uma droga. E nós temos diversos tipos de drogas, entre elas as drogas psicotrópicas, nós temos drogas lícitas, drogas ilícitas, e o objetivo aqui desse vídeo não é, na verdade, realizar essa classificação, que vai desde as drogas depressoras do sistema nervoso central, as drogas inibidoras, assim chamadas, as drogas perturbadoras do sistema nervoso central, os psicoestimulantes, solventes, inalantes. Essas classificações elas vão variando dentro de determinados grupos. Nós temos os benzodiazepínicos e daí por diante. A ideia aqui não é se prender a isso. É saber diferir do que seria o uso da droga desde a intencionalidade até o seu efeito final, em relação aqui ao contexto religioso e no que isso vai interferir, de que forma, e não simplesmente aqui nos prender a uma etiologia médica, uma etiologia psiquiátrica ou psicológica. Vamos lá. É importante entender que, quando eu falo da maconha, por exemplo, mesmo sabendo que ela tem propriedades terapêuticas, o canabidiol tem o THC, entre outras substâncias, que são utilizadas para tratamentos de ataques neuroepiléticos e etc. Nós temos drogas bem agressivas, como a cocaína, como o LSD, como o êxtase, enfim, uma gama aí de drogas, como o próprio álcool, que é uma droga lícita, o cigarro, que é uma droga lícita, e por aí afora, entre os medicamentos que eu citei. E quando eu propus fazer esse vídeo, foram muitos questionamentos, mas espera aí, então quem toma um remédio controlado, um tarja preta, por exemplo, um ansiolítico, um antidepressivo, não pode virar de santo porque tudo é droga também. Eu concordo com você. Lembra da definição de droga que eu falei agora há pouco? É uma droga, só que é diferente de você realizar o consumo de uma droga para obtenção de puro prazer. Eu acho pertinente aqui diferenciar o que é terapêutico e o que não é. O indivíduo que está fazendo uso de um antidepressivo, de um ansiolítico ou de uma droga afim para qualquer outra psicopatologia ou patologia de origem orgânica, tenho plena certeza que pelo menos o esperado é que ele esteja tratando de uma sintomatologia visando erradicá-la ou ao menos diminuir. Isso é terapêutico. A utilização é para um fim terapêutico. Ah, babá, mas tem pessoas que utilizam esses mesmos remédios com álcool para ficar doidão, loucão. Isso aí já vai de cada pessoa. Aqui entra a questão da intencionalidade também e da necessidade do indivíduo. O orixá é uma força inteligente, o orixá é uma força potente, o orixá é um trono de Deus. O orixá é uma energia anos-luz além de você.
além de mim. Portanto, não há como enganar essa energia tentando fugir da minha responsabilidade perante ao que eu estou fazendo. A responsabilidade diante do ato que eu estou realizando. O consumo da cocaína, da maconha, por exemplo, o indivíduo enche a cara de cocaína, enche a cara de maconha. Muitos órgãos, infelizmente, fazem isso. Né? Existem órgãos sérios, mas existem órgãos que fazem isso sim, muitos, porque eu já presenciei, infelizmente. Vão para cima dos atabaques, tocarem após terem cheirado, após terem fumado a maconha. E ali eles louvam, cantam para orixá. Gente, isso não é bacana, isso não é legal, porque são energias que não se afinizam. Quando você faz o consumo de uma droga ilícita para obtenção de um prazer que vai te levar a tal da droga psicodélica, que vai te levar em outra dimensão, a um outro estado, a um outro sentir, com essa intencionalidade, que isso também é bem complexo falar disso, porque vai do interior da subjetividade de cada um, para qual finalidade eu faço uso. É tão complexo falar desse assunto porque, assim, lembra que eu falei que a droga psicotrópica, ela é terapêutica, o indivíduo lá, o antidepressivo, o ansiolítico, utiliza-se com a função de sanar aquela sintomatologia. Já no caso da droga ilícita, não, utiliza-se para obtenção do prazer. É o caso do cigarro, é o caso do álcool, da cocaína, da maconha, do êxtase, do LSD. E sendo a prática não somente ilícita, mas que vai alterar seu comportamento, sua fisiologia, modificar a função do seu corpo, além de te expor a um grande risco, vai repercutir sim no teu corpo espiritual. Até porque o orixá não é burro para entender que você está fazendo a utilização desse tipo de substância para ficar legal, para ficar doidão, para ficar na vibe. O orixá não compactua com esse tipo de coisa. E não adianta vir com justificativa barata, tão banal, como eu já ouvi de algumas pessoas. Ai, mas maconha, por exemplo, é folha, é Geossan. Beleza, é folha, é Geossan, você está correto. O que não significa que em momento algum dentro do culto te foi instruído para fazer a utilização dessa substância para que você entre aí nessa vibe, o que você denomina de brisa. A ideia não é essa. Sem falar nas consequências a longo prazo, né? Porque muita gente, eu dou risadas quando fala, ah, maconha natural, não dá nada. Mero engano. Eu aconselho a você buscar bem mais informação, porque a longo prazo o processo de demência ele vai se desenvolvendo como outras psicopatologias e são de diversas etiologias na verdade, porque a maconha ela não é tão inofensiva quanto alguns defensores pregam por aí. E dentro do culto ao orixá, o orixá ele não habita templo sujo. O que seria um templo sujo? Um templo onde habita a imoralidade no que diz respeito às regras que regem a relação do homem para com o sagrado. E para que o homem se relacione com o sagrado, ele tem que estar limpo. O que é estar limpo? Não é que o homem ele vai virar um santo, não é que ele vai deixar de ser um ser errante. É isso que nos torna humanos, o erro, a falha. Mas daí, meu amigo e minha amiga, você utilizar droga, tá? Querer comparar uma droga psicotrópica, querer comparar um ansiolítico, um antidepressivo com o uso da maconha, da cocaína, do LSD e afins, é algo totalmente distante, é pura ignorância, é falta de conhecimento sim. E eu falo com prioridade para vocês que as coisas não é da forma que muitos andam defendendo por aí. O orixá não compactua com esse tipo de coisa, não adianta. Há quem defenda, muitas pessoas defendem. Infelizmente existem sacerdotes que defendem, só que eu falo com veemência e com prioridade para vocês, porque eu sou profissional da saúde mental e eu sei o que eu estou falando. A droga com fim terapêutico, dentro de um determinado contexto, ela auxilia e ela também pode prejudicar. Dependendo da utilização, do seu fim, afinal todo medicamento tem um efeito colateral. E a droga utilizada na forma ilícita, como nos casos que eu citei, ou até lícita, como o álcool, o cigarro, ela vai te trazer efeitos tão nocivos que talvez até a curto e médio prazo. Quando a longo prazo o sofrimento ainda se torna maior. É questão de conhecimento, de estudo, de bom senso e querer compactuar isso com o sagrado, com a espiritualidade, que é algo natural.
Natural vem de natureza. É a origem própria do homem, é o encontro do homem com a sua essência, com o seu ser, que se dá em decorrência de sua busca nessa jornada espiritual, não induzido por substância alguma. Até porque se há alteração de consciência por impulsão neuroquímica, não existe a necessidade aqui do sagrado se aproximar desse indivíduo para que ele possa sentir alguma espécie de transe, já que ele próprio se induziu a esse transe. A partir do momento que ele faz isso, o intuito não é se aproximar do sagrado, e simplesmente satisfazer as suas ambições íntimas, o seu prazer íntimo, interno, e de encontro à sensação desejada para fugir ou se esquivar de algo. E quando você quer vivenciar o verdadeiro encontro com o sagrado, no nosso caso com o orixá, isso é feito de forma natural, sem a indução de substância alguma, de uma forma coesa, de uma forma transparente, de uma forma sincera e jamais rotulando e estigmatizando a quem assim faça o uso. Mas eu, enquanto sacerdote, dizer para vocês que, nossa, isso favorece sim a conexão com o orixá, o uso de drogas? Não. Nesse aspecto, fora do contexto terapêutico, não. Porque usar por necessidade, utilizar por mero prazer corporal e psíquico são distanciamentos extremamente significantes. É questão, como eu falei, de estudo e bom senso. Eu espero que vocês se inscrevam no meu canal, clicando aqui acima no link, ative o sininho para se manter informado, ok? E é aquilo, né? O vídeo não vai agradar todo mundo. A verdade dói e nem todos aceitam, preferem ir de contra. Mas a ideia, na verdade, não é ofender ninguém, mas despertar um senso crítico, para que vocês possam sentar e se questionar. Caramba, isso tem sentido ou não? É isso aí, eu volto posteriormente com um vídeo novo. Axé a todos vocês.